Olá, meus alunos, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje fala sobre minerais e rochas. Na verdade, se nós pensarmos em rocha, em minerais, comparando com a escala de tempo do ser humano, da nossa existência, é complicado imaginar que algo que tenha 60 milhões de anos, por exemplo, possa ser chamado de recente. Então, na verdade, nós usamos para pensar em rocha, em relevo, para pensar em modificações do nosso planeta, a gente fala em tempo da Terra. O tempo da humanidade, a gente usa uma outra escala. Quando a gente fala em tempo da Terra, a gente usa éons, eras, períodos, porque nós estamos falando de uma escala bem diferente da existência humana. Quando a gente fala em ser humano, a gente fala em dias, meses, anos, séculos, até milênios. Mas quando nós estamos falando da Terra, nós estamos falando milhões de anos, bilhões de anos. Então, na verdade, outro, a gente usa uma outra escala para poder falar sobre esse assunto, né? Quando a gente está falando das rochas, é difícil imaginar que elas estão passando por transformações, por exemplo. A gente passa todo dia perto de uma rocha e a impressão que a gente tem é que ela está ali parada, sem modificação. Porque, de acordo com a nossa existência, do nosso tempo de vida, é complicado a gente conseguir observar uma rocha se desgastando, por exemplo. A nossa percepção é um período muito curto da nossa existência. Nós vamos observar essa rocha o quê? Durante 80, 90, 100, 110 anos, né? Se nós imaginarmos o tempo de existência dessa rocha, né? Se nós pararmos para pensar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos, a nossa existência, nós chegamos na Terra nos últimos segundos, a gente acabou de entrar na Terra, então é difícil comparar. Então, sempre que nós falarmos uma coisa recente, quando a gente fala de rocha, de relevo, 60 milhões de anos é recente? É, quando comparado com a Terra, que tem 4,5 bilhões de anos, certo? Por isso, não se assustem. Quando eu falar, isso aí acabou de se formar, tem 60 bilhões de anos. Combinado? Então, vamos lá? Então, nós falamos, então, que sobre o período das rochas de formação é diferente do período de existência do ser humano. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre minerais e sobre o que formam as rochas e o que são as rochas mesmo, como é que elas se formam, como é que elas se originaram, como é que elas se classificam. Deixa eu só botar em tela grande aqui pra gente. Minerais e rochas. Deixa eu só ampliar a tela que tá aqui. Aê, agora sim. Minerais e rochas. Os minerais, eles são compostos naturais, feitos pela natureza, por processos físicos, processos químicos. Na sua grande maioria, os minerais são sólidos e eles são todos inorgânicos, tá? Então, nunca tiveram vida, não tem vida, eles são inorgânicos, certo? Um mineral, ele pode ser chamado de minério. Quando? Quando a extração dele para sua comercialização gera renda. Então, a atividade da sua extração gerando renda, quando ele é explorado economicamente, ele é viável, quando nos traz rentabilidade, aí a gente chama esse mineral de minério. Por exemplo, se eu pegar uma brita, um pedacinho de pedra na mão e falar que aquilo ali é valioso, vocês vão achar graça. Ah, professor, uma pedrinha vai ser valiosa. Mas e se fosse um diamante? Aí seria valioso. Então, aí eu posso chamar de minério. Mas também, mesmo a brita, aquela pedrinha lá sem graça, que parece ser sem valor, se for só um pedacinho, realmente é só um mineral. Mas se eu tiver uma área enorme para explorar, para o pessoal da construção civil, por exemplo, opa, aí já tem um outro sentido. Então, sempre que me trouxer viabilidade econômica, gerar renda, eu chamo de minério, certo? E um conjunto de mineral, ele dá origem às rochas. As rochas, elas se formam através de diversos processos. Elas se desgastam, elas voltam a ser compactadas, elas passam novamente a ser derretidas e voltar a ser magma. Esses processos de transformações da rocha são chamados de ciclo das rochas. E é de acordo com esse ciclo que as rochas se formam, que nós classificamos elas através de três principais tipos. As rochas magmáticas, metamórficas e as sedimentares. Então, são três grandes grupos. Olha aqui o ciclo da rocha.
Aqui, por exemplo, acompanhe meu cursor aqui, ó. Nós temos um vulcão expelindo a rocha derretida, né? Que a gente chama de lava. Quando está dentro da crosta, é magma. Quando está fora, lava, certo? E aí a gente pega, por exemplo, esse magma, quando ele chega na superfície, que ele é chamado de lava, ele vai resfriar e vai dar origem a uma rocha. Nós chamamos de rocha magmática. Essa rocha vai sofrer desgaste do vento, da chuva, de raízes de árvores. Tudo vai fazer com que a rocha, aos pouquinhos, vá se desgastando e virando pedacinhos de rocha. Os pedacinhos de rocha a gente chama de sedimentos. Esses sedimentos vão ser compactados, vão se acumulando nas áreas mais baixas, se acumulando, sendo compactado num processo chamado de diagênese e vai dar origem a uma outra rocha, a rocha sedimentar, que é a rocha feita de compactação de sedimentos, certo? Essa rocha sedimentar, ela pode sofrer desgaste e voltar a ser sedimento, ou ela pode sofrer calor e pressão, ser pressionada, ser aquecida e sofrer uma transformação. Começa a ser chamada então de rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela pode ser desgastada, voltar a ser grãozinho de rocha, ou ela pode ser levada para as profundezas, derreter e voltar a ser magma, certo? Então, isso é um ciclo contínuo. Nós não conseguimos observar esse ciclo acontecendo porque o nosso tempo de existência é muito curto. Então, lá, pessoal, o que é rocha? Rocha é um agregado, é um conjunto sólido de um mineral ou de diversos minerais, que pode ser classificadas em 3 grandes grupos: magmáticas, também chamada de ígnea, sedimentares e metamórficas. As ígneas, ou chamadas de magmáticas, elas são aquela rocha que se origina do resfriamento do magma. O magma resfriou, vira rocha, é chamado de ígnea ou de magmática. Quando esse resfriamento acontece dentro da crosta, essa porção de magma se afastou do núcleo e começou a se resfriar, dando origem a uma rocha dentro da crosta, é chamado de ígnea plutônica, ou também de intrusiva, tá? Então, ela é uma ígnea ou magmática do tipo plutônica, ou também pode ser chamada de intrusiva. Quando esse resfriamento acontece fora da crosta, nós chamamos de vulcânica ou extrusiva. Então, esses são os 2 tipos de rochas magmáticas, a plutônica e a vulcânica, certo? Aqui nós temos o exemplo, ó. Esse primeiro desenho aqui já explica as duas, porque aqui, ó, o magma saindo pelo duto do vulcão, resfriando, rocha ígnea ou magmática do tipo vulcânica. Essa daqui, ó, se afastou do núcleo, resfriou dentro da crosta, rocha magmática intrusiva ou plutônica, certo? Aqui tem um resuminho das duas. Intrusiva, resfria lento, tem os minerais bem graúdos, dá para diferenciar um mineral do outro, ó. Mais rosinha aqui é o feldspato, mais branquinha aqui é o quartzo, mais pretinha aqui. Ai, eu esqueci o nome agora. Bom, enfim, é outro mineral. As extrusivas resfriam rápido, os minerais são tão pequenininhos e tão misturados que a gente não consegue diferenciar um do outro, certo? E o resfriamento acontece na superfície. Segundo grande grupo, as rochas sedimentares. Então, lembra daqueles pedacinhos de rocha que se desgastaram de outra rocha? São arrastados pelos ventos, pelas águas, para as camadas mais baixas. Essas camadas vão se sobrepondo. As camadas superiores vão pesar em cima das camadas que estão embaixo, nas inferiores. Junto com os sedimentos também vai resíduo orgânico, material resto de animal, de vegetal, que vai ser sedimentado junto com a rocha. Esses sedimentos, então, mais profundos são compactados e vão dar origem a uma rocha chamada de rocha sedimentar. O nome desse processo é diagênese, nós já tínhamos visto. Esse resto de animal aqui, ó, vai virar um fóssil. Pode até se transformar em combustíveis fósseis. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Aqui as sobreposições de camadas, estão vendo? As camadas superiores vão pesar em cima das que estão aqui embaixo. E nós temos os 2 fósseis, ó. Somente na rocha sedimentar que a gente encontra fóssil, porque é aquela rocha feita de pedacinhos de rocha que foram se acumulando e acumulou junto
matéria orgânica, tá? Somente na rocha sedimentar que nós vamos encontrar petróleo, carvão, gás natural, porque foi a matéria orgânica que foi compactada junto com os sedimentos. O terceiro grupo são as rochas metamórficas. Qualquer tipo de rocha que vai ser submetida a pressão e calor e sofre algum tipo de transformação é chamado de metamórfica. Então já era uma rocha que existia e sofreu mudanças porque passou por pressão e calor. E aí elas são chamadas de rochas metamórficas. As alterações podem ser na textura, na estrutura, na composição, certo? Ó, por exemplo, um granito, se sofrer calor e pressão, vira um gneiss. O arenito, se sofrer temperatura e pressão, vai se transformar num quartzito. E um calcário, se sofrer pressão e calor, vira um mármore. Olha só essa rocha aqui, ó. Ela foi aquecida, ficou flexível, e aí ela sofreu pressão, olha como ela deformou. Olha essa dobra aqui, ó. Muito calor e muita pressão para transformar uma rocha nisso aqui, né? Então, essa aqui é chamada de metamórfica. A formação do planeta aconteceu há 4,6 bilhões de anos atrás. No começo, a Terra ela era bem quente, não tinha condições de formação de vida. Aos poucos, ela foi resfriando, dando origem primeiro às rochas magmáticas, e aí a gente foi passando por diversas transformações até chegar no planeta como a gente vê hoje, certo? Olha aqui, ó, mais uma imagem, ilustração mostrando. No começo, a Terra ela era desse tipo aqui, não tinha essas divisões internas também, estão vendo? Isso ela foi conquistando ao longo dos tempos, quando ela foi resfriando. E aí nós temos aqui, ó, no interior, o núcleo, que pode ser dividido em interno e externo, o manto, que também pode ser chamado de manto inferior inferior e superior, e a casquinha em cima desse manto é chamado de crosta ou litosfera, certo? O cientista chamado Wegener, Alfred Wegener, lá em 1912, ele entendeu que nós éramos um planeta onde a superfície era uma casquinha, que é a crosta, e abaixo dessa casca, dessa crosta, nós tínhamos o magma. Então ele disse o quê? Olha, nós somos blocos continentais e nós estamos flutuando em cima, né, desse magma. E ele imaginava que a gente estava deslizando horizontalmente, sem rumo. Por isso que a teoria do Wegener é chamada de deriva. Nós estamos à deriva, soltos em cima dessas placas, em cima desse magma. Essas placas estão em cima do magma, derivando de um lado para o outro. Esses blocos eles se movimentam por forças poderosas, só que o Wegener não conseguia descrever qual era a razão, qual era o motivo, qual era a força que nos levava de um lado para o outro. Muitas vezes esses pedaços se chocam, se arrastam, fazendo dobras, contorcendo. E ele estudou a borda do Brasil e a borda da África, e o que ele encontrava de fósseis, de tipos rochosos na borda do Brasil, ele encontrava também na borda da África. Além disso, olhando o mapa do Brasil e da África, a gente percebe que os dois se encaixam. Através dessas análises de tipos de rocha, de fósseis, de formatos de mapa do Brasil e da África e de outros lugares do mundo, Wegener chegou então a essa conclusão que um dia nós somos um supercontinente chamado, que foi dado o nome de Pangeia. Porém, Wegener não conseguiu descobrir isso aqui, ó, que força era essa que movimentava os blocos. Então a teoria dele ficou guardada de 1912 até 1950, quando outros cientistas, Palmer e o Mackenzie, eles chegaram à conclusão que o Wegener estava certo, que nós somos placas rochosas, que estamos em cima do magma e que nós estamos deslizando. A diferença é que o Palmer e o Mackenzie, eles conseguiram descobrir qual é a força que nos move. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó, essa ilustração? Aqui é uma panela, estão vendo aqui a panela? Olha aqui a panela. Quando a água começa a ferver, a gente começa a ver bolinhas aqui em cima. Porque a água que está aqui, ó, próximo da chama, no fundo da panela, ela está mais quente do que a água que está na parte superior. Então, essa água que é mais quente, ela fica mais leve, ela vai subir. E a água que não está tão quente assim, está um pouquinho menos quente, está mais pesada, vai descer.
Só que quando ela desce, ela é aquecida, se torna mais leve e ela sobe. E esse circular aqui ó, da água é o que faz o borbulhar lá em cima. Isso acontece dentro do nosso planeta. O magma que está mais dentro da Terra, mais próximo do núcleo, é mais quente. Aí ele é mais leve, ele vai subir. Só que quando ele se afasta do núcleo, ele se torna mais pesado. Aí ele vai descer. Sobe quando está quente e leve, desce quando está mais frio e pesado. Esse movimento circular vai empurrar a superfície aqui, ó, empurrar essa casca. Nesse momento aqui, por exemplo, nós temos uma circular aqui, que é chamada de célula convectiva, outra aqui, outra célula convectiva, afastando esses dois pedaços de crosta aqui. Então, eles descobriram que a força que movimenta a nossa crosta está aqui, ó, nos movimentos convectivos do magma dentro da Terra. E aí nós temos lugares aonde essas placas estão sendo distanciadas, olha só o desenho aqui do meio, chamado de limite divergente, onde as placas estão sendo separadas. Tem lugares que as placas estão se chocando, o último desenho aqui, ó, uma batendo na outra, chamado de limite convergente, e tem lugar que uma placa está sendo levada para um lado, outra para o outro, e as duas só se arrastam aqui, ó, não chega a se chocar, elas se arrastam, certo? Esse limite aqui é chamado de transformante ou conservativo. Esse aqui é chamado de divergente. Aqui nessa região aqui, ó, o magma sobe e ocupa esse espaço deixado pelas duas placas que se separaram. E aqui surge uma área de cicatriz, uma área montanhosa, certo? Quando isso aqui se separa, as duas placas se separam, apesar do magma vir e completar, o território aqui, ó, isso vai ficar um pouquinho mais baixo do que essa placa ou do que essa placa, vai formar um vale aqui. E muitas vezes o mar invade. E aí, só que no fundo oceânico, você consegue ver exatamente a cicatriz da onde está acontecendo a separação. Essas cicatrizes lá no fundo oceânico, são montanhas oceânicas, são chamadas de dorsais oceânicas, tá? No caso aqui do limite convergente, onde as duas placas estão se chocando, quando nós temos placas com pesos diferentes, uma mergulha por debaixo da outra. Elas se batem, se chocam, mas a mais pesada tem uma tendência de se enfiar por debaixo. Quando ela se enfia por debaixo, a parte que toca o magma derrete. Essa região é chamada de subducção. A parte que afunda e derrete aqui é chamada de subducção. E essa área aqui em cima, aonde se dobra e forma montanhas, é chamada de obducção, certo? Quando são duas placas de pesos iguais, acontece só obducção. Quando são placas diferentes, acontece subducção. Aqui, ó, olha só, limite convergente, choque de duas placas. Quando as duas placas são continentais, com o mesmo peso, olha a formação de montanhas aqui. Quando é o choque de duas placas oceânicas, aqui, ó, nós vamos ter, as duas são oceânicas se chocando, e aqui, ó, onde tem um choque das duas, lá no fundo oceânico, vai ficar um vale, uma vala, um buraco, uma fossa, chamado de fossa oceânica. Nesse caso aqui, nós estamos vendo a fossa do Japão. Podemos ter ainda limite entre... Opa, volta aqui um pouquinho. Ops. No caso do Japão, duas placas são exemplo dessas duas aqui, duas oceânicas, tá? Então, deixa eu só ver se eu passei pelas três com vocês aqui. Placa continental com placa continental. Ah, tá certo, eu pulei esse daqui, ó. Se bem que esse exemplo aqui é da oceânica, né? Fiquei devendo para vocês um choque de placa continental com oceânica. No nosso caso aqui no Brasil, no América do Sul, nós estamos nos chocando. Nós da América do Sul somos a placa continental, estamos nos chocando com a placa oceânica de Nazca. Esse exemplo aqui, na verdade, é de duas placas oceânicas, que tá aqui, ó. Certo? Fiquei devendo para vocês o desenho de limite convergente entre oceânica e continental. Esse aqui não é de oceânica e continental, tá? Temos ainda, aqui, até agora eram choques de placas, né? Ó, área convergente, limite convergente. Limite divergente é quando as placas estão se separando. Olha aqui, ó. Esse aqui é o mapa da África. Essa ponta oeste da África é chamada de chifre africano. E esse pedaço aqui está se separando. Isso aqui, ó, são fraturas, rachaduras, que de vez em quando surgem no território aqui, ó, porque esse pedaço aqui está afastando. Esses triângulozinhos aqui são vulcões, tá?
que são duas placas se separando no fundo oceânico. Tá vendo aqui, ó? Esse pedaço aqui tá indo para cá, esse para lá. Isso aqui acontece entre a América do Sul e a África. E lá no fundo oceânico tem aquela cicatriz que eu falei para vocês, que é chamada de dorsal oceânica. O nome da dorsal que fica entre a América do Sul e a África é chamada de dorsal mesoatlântica. Meso porque não está no meio, né? Mesoatlântica, tá? Então é o nome da dorsal que está entre a América do Sul e a África. A cicatriz aqui, ó, certo? E aqui nós temos o limite conservativo. Lembra que a gente falou de tangencial ou transformante, né? Uma placa está indo para o sentido, a outra placa para o outro sentido. Elas estão raspando uma na outra. Um exemplo é a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, né? Lá do bem oeste dos Estados Unidos, nós temos uma área de limite conservativo, tá? Seria nessa nossa aulinha de hoje, pessoas. Deixa eu voltar aqui para dar um beijo para vocês. Deixa eu voltar aqui. Espero que tenham gostado da aula. Rochas e placas tectônicas. Qualquer dúvida, é só perguntar para mim depois no atendimento. Combinado?